Olá, sejam bem-vindos ao Fish Podcast, esse podcast dedicado ao mundo do empreendedorismo, de empresariado, de tudo, onde nós abordamos sempre assuntos muito interessantes, com convidados especiais, que têm algo a acrescentar aqui e trazer para nós e para vocês também. Estamos aqui hoje, eu e o Rodrigo meu nome Mesquita, é Nicolas. Rodrigo Mesquita. E sejam bem-vindos ao Fish Podcast. E hoje temos aqui um convidado super especial que o Rodrigo vai apresentar aqui agora. Que é o Nuno, tá? Ele é proprietário do Emblemático Original, que é um apaixonado por moto, pela cultura americana, né? E transformou sua loja temática, que fica aqui em Oliveira de Asmés, em uma referência dos amantes de Harley Davidson. Inclusive, eu não tenho moto, mas vou lá sempre, que tem um lanche muito bom lá, viu, Nicolas? Isso é verdade. Sou suspeito a falar. Nuno, bem-vindo, cara. Bem-vindo ao Fish Podcast. Obrigado, antes de tudo, ter aceito. Assim, foi tão de imediato que eu mandei um convite na hora, quando quiser, só marcar. Não, é com todo o gosto. Estou aqui, obrigado pelo convite. E, aliás, isto devia ser ao contrário. Eu também devia estar a entrevistar a vocês, porque vocês, além do mais, também são empreendedores. E ao ser empreendedores, ainda mais dificuldade têm que uma pessoa normal, porque mudaram de país. Portanto, vocês é que deviam estar deste lado e eu desse. Mas pronto, façam-se a vossa vontade. Então vamos fazer uma troca aqui. Eu mando um de lá, tu manda de cá e vamos embora. Façam a vossa vontade e é com gosto estou aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado de coração. Assim, só um breve histórico de como é que eu conheci Nuno. Eu imigrei aqui para Portugal há 7 anos atrás, exatos 7 anos. 7 anos. Fizeram agora no dia 31 de dezembro. Eu cheguei dia 31 de dezembro às 8 da noite em Lisboa. Peguei um voo às 10, esperei o voo, claro, e às 10 eu estava no Porto, desembarquei no Porto. E aí um amigo meu de Oliveira foi me buscar lá, minha esposa já estava cá com meus filhos, que você conhece bem os três. Certo. Conhece os meus meninos desse tamanho aqui, hoje o menino já está quase do teu tamanho. E, bom, eles, na época, eu estava já no apartamento, e eu passar o Réveillon na casa do irmão, que minha esposa tem um irmão aqui que você conhece, o Lucas também. E, bom, esse meu amigo foi me buscar às 10 horas no Porto, para nós virmos para casa para passar o Réveillon. E esse amigo que é cliente do Nuno disse, olha, antes de ver tua família, fazia 6 meses que eu não via, primeiro a gente tem que parar num sítio ali. Eu disse, foda. Na época eu nem falava foda-se, não sabia. Batizou. Batizou. A gente tem que ir ali tomar Super Bock. Você não sabe o que é cerveja que presta. Você vai tomar agora a cerveja. Resultado, ele parou lá. Certo. Eu acho que tu nem sabe disso, eu já posso ter comentado alguma vez. A gente parou lá, tomou uma cerveja. Na época custava acho que 50 cêntimos a Super Bock. E eu já fiquei logo assustado, né? Porque eu saí do Brasil com a cerveja a 10 reais. Claro. Cheguei aqui, paguei 50 cêntimos e digo, não, eu tô no paraíso. Aí cheguei em casa, primeira briga com a esposa, né? Porra, parou no bar antes de chegar. 6 meses sem me ver. E o cara, na época, o amigo Rui, ele me apresentou a você e tal. E assim, de lá pra cá, nunca subi numa moto. E sou fã do bar de moto, como é que pode? Eu não conhecia dessa história, mas olha, obrigado ao teu amigo Roy, que me deu a possibilidade de conhecer o espaço e mais, de conhecer também a vocês, e a gente queria ter alguma ligação ao longo destes anos, portanto, olha, obrigado a esse amigo Roy. Inclusive, o bar vira ponto de aniversário, né? Sim, é verdade. Aniversário sempre de alguém, a gente faz lá, né? O meu, pelo menos, quase todos os anos estamos lá. É verdade. Levando a malta lá e poxa... Pronto, é isso. Me alegro que essa história tenha sido uma história má para a tua esposa, porque teve que agora muito tempo parado antes de ir para casa, mas boa para o teu futuro com a tua esposa, porque efetivamente frequentam o espaço. Exato, e foi o que eu disse a ela. Olha, ressentimento. Exatamente. Né? E assim, porque eu sempre fui a Love America, né? E assim, quando eu vim para Portugal, eu nunca tinha cruzado o oceano. Meu negócio sempre foi Estados Unidos. Claro. E minha esposa era muito fula comigo com essa situação, porque ela queria conhecer Paris, conhecer Portugal, e eu disse, não, vamos gastar dinheiro, vou para América. E quando atravessamos para cá, foi a primeira vez já para morar. E eu disse, olha, mas esse lugar que eu fui é os Estados Unidos e Portugal. A primeira vista, quando você entra, E aí ela disse, eu quero não saber, você foi para um bar antes de vir para... Mas só foi uma que eu tomei, enfim. Mas foi fantástico, somos clientes até hoje, viramos... quase que amigos, enfim. Foi uma infelicidade feliz. Portanto, foi muito bom. Meus filhos são da casa, para ter ideia, Rodrigo, Maria Clara, que é a menor, ela chega lá, ela quer pedir algo, ela nem espera a menina vir, ela já levanta e vai buscar, vai pedir lá. Eu digo, olha, resolve lá com o Nuno, enfim. Muito bom. Ainda bem. Nuno, como é que... Cara, eu tenho uma curiosidade, nunca te perguntei isso, pelo incrível que pareça. Como é que surgiu a ideia? Bem, não houve uma ideia só
que seja uma eliminada que deu o que tu conheces. Aquilo foi uma construção de várias ideias. Houve um fósforo que desplotou essa situação. Esse fósforo, aliás, houve 2 ou 3 fósforos que desplotaram essa situação. Tudo começou antes de 2007, portanto, a empresa emblemática original foi criada em 2007, portanto já tem uns anos largos, sim. Não com aquilo que vocês conhecem, porque aquilo que vocês conhecem só em 2016 é que foi aberto ao público. Mas em 2007 foi criada a empresa emblemática original. Isto tudo bem porque... Mas já se chamava emblemático no início? Sim, sempre se chamou emblemático. Em 2007, desculpe este interregno, mas eu tenho necessidade de muita água. Não tem problema. Em 2007 foi criada a empresa emblemática em jornal, porque eu tenho um tio que também era apaixonado por motas. Aquele seu tio que eu conheço? Sim. Lá, sim. certo. E foi ele que deu o clique. Podíamos fazer isto e criar uma empresa ligada à venda da Harley Davidson. Pronto, eu embarquei nessa aventura e essa aventura foi desenvolvendo. Depois era preciso criar um espaço. E esse espaço... Você já era amante da Harley? Sim. Isso aí sempre foi. E até tem uma história engraçada, porque a minha vida académica é de engenharia mecânica, e até tem depois uma história engraçada para vos contar. Eu quero saber. Para não cortar o raciocínio, depois eu conto já mais à frente. E pronto, foi criada a empresa, começamos a vender Harleys importadas dos Estados Unidos, e aquele edifício que tu conheces foi projetado pelo meu pai. O meu pai é arquiteto, e ele projetou o edifício, e ao projetar o edifício foi feito o aproveitamento do resto do chão, e foi construído tudo o que tu vês um bocado para o fim que tu vês. No início não era para ser desenvolvido tanto a área da restauração, era para ser desenvolvido mais as motas, era de restauração ser um pequeno apoio à parte das motas, mas depois estávamos, se calhar, a desperdiçar uma oportunidade. Porquê? Porque tínhamos condições, e eu lembrei-me porque é que não vamos desenvolver. Então aí pôs a variedade de cervejas que tu gostas, pôs vários petiscos do mundo. Portanto, o nosso lema é American Way of Life, portanto é esse o nosso lema. Temos várias comidas americanas, mas baseamos também em comidas de outras partes do mundo. Sim. Por acaso não temos nenhuma brasileira. Mas tem lá os tequinhos, a arepa, que é extraordinário, por sinal. Exatamente. Temos isso, e temos alguns petiscos do mundo, e temos algumas coisas também portuguesas, como a chouriça, como as francesinhas, como essas coisas todas. E pronto, então... Dia da francesinha no emblemático, quem faz... Ele é o chefe, né? Exatamente. Agora nem tanto, mas já foi mais. Existe esse projeto, não era, irmão? Exatamente. Nós normalmente tínhamos um dia fixo só de francesinhas. Aliás, o colocar a francesinha no espaço começou por um dia só. Nós agora temos na emenda, é uma coisa diária que nós temos. Mas quando começou a francesinha, tínhamos uma noite só de francesinhas, que era à quinta-feira, era a noite da francesinha, e só à quinta-feira que fazíamos francesinhas e não outros dias. Só que depois a procura começou a ter muito, o pessoal fora da quinta-feira, toda a gente nos vinha pedir, e nós tivemos que desenvolver a francesinha. Mais uma vez a questão da oportunidade. Exatamente, tivemos que desenvolver a francesinha para o resto dos dias, e ficou a francesinha como um prato típico nosso, e que... modesta à parte, mas a maior parte das pessoas dizem que é uma francesinha muito apelada e boa, portanto, que assim continue, que espero. E foi-se... E isto, pronto, começamos a desenvolver a parte da restauração, e depois, aliado à parte de restauração, era preciso criar alguma animação. E pronto, e começou só sábado a criar concertos ao vivo, stand-up comedy, várias coisas, danças, várias coisas que se passavam, literatura, poesia, já houve várias situações, e portanto, e todo o conjunto que vocês conhecem agora foi um alimentar de vários fósforos e o aproveitar do espaço e de algumas oportunidades, não é? Por exemplo, nós agora temos certos dias... por exemplo, a dia da francesinha era um dia específico e nós alimentamos para o resto dos dias porque os clientes começaram a pedir. Portanto, tudo isto foram vários fósforos que foram acendendo e acrescentando luz. E deu certo, né? Sim, tem dado certo. Aquela temática, então, da loja foi desde o começo, então? A temática da loja americana com Harleys foi desde Isso vem uma paixão que vocês têm da Harley, mas um gosto pela América também. Isso vem por uma paixão, principalmente pelas motas, pelo gosto de frequentar certos sítios que existem assim na América, não é? Porque ainda agora há dias estive na América e aquilo é um sítio comum que existe na América. Vocês conhecem a América, pronto, sim. É um sítio comum. E depois também tentar criar alguma coisa que fosse emblemático e original. Daí veio um nome para ter algum impacto, não é? Porque
todos os sítios são iguais, só que há uns mais iguais que outros. É verdade. E então, pronto, tudo isto alimentou... Não ser mais do mesmo. Exatamente, né? tudo isto alimentou o que vocês conhecem e sempre a fazer coisas diferentes, não é? Queremos sempre algumas coisas diferentes. É claro que por vezes ficamos limitados no espaço ou nas capacidades que temos, mas tentamos... Acho que mesmo assim, eu acho que vocês conseguem elaborar uma logística ali que faz funcionar no final das contas. Sim, vai funcionando. Muito trabalho. Às quartas-feiras, cara, tem aula de dança. Eu não sei como ali, mas eles transformam aquilo num salão de dança. Cadê as mesas que estavam aqui, cara? Exatamente. Tu sabes que ter um negócio, e vocês sabem disso perfeitamente, é como ter uma criança. Precisa de cuidados, precisa de atenção, precisa... O crescimento tem os problemas. Precisa de educação, e o negócio é isto mesmo. Por isso é que muitas vezes ser empreendedor é difícil, porque a gente tem que depender muito da nossa vida para o nosso negócio, para o menino que nós temos. Não é como ter um filho, não é? E uma pessoa, a partir do momento que é pai ou que é mãe, perde um bocado do seu individualismo, da sua vida, para dedicar aos filhos. E os negócios são um bocado assim. E por vezes torna-se difícil desenvolver mais, porque nós damos muito a essa criança para ela crescer, não é? E ficamos muito limitados na vida. E vocês, quem tem negócio é assim, então a gente diz que ser patrão é que é bom, porque tem isto. Não conhecem os problemas. Não sabem o que é deitar... a mínima ideia do que está a falar, não tem. Não sabem o que é deitar a pensar num problema e levantar-se a acordar a pensar noutro problema. Pronto, também é uma realização pessoal. E quem empreende é 24 horas, né? Sim. Eu costumo dizer assim, inclusive comento muito com Priscila, minha esposa, que você conhece bem, empreende 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, porque até nas férias, quando a gente vai fazer um passeio, alguma coisa, a gente comenta muito, eu e o Rodrigo, que normalmente nós temos férias as duas famílias juntas e tal. Mas mesmo assim, a cabeça... Esse ano, 2004, fomos levar as criançadas da minha dele pra Disney, em Paris. Aí na Disney, a gente olhou assim, tirou a ideia. Pô, relaxa. Aí minha esposa faz, relaxa um pouco. Eu não, tô relaxado, mas na minha forma. Quem tem negócio não consegue, cara. Onde você estiver, você põe o olho naquilo, você tira uma ideia, enfim, eu fiz você disse. Eu vou dar um exemplo muito simples. Uma pessoa quando tem 18 anos, 17, 16, já começa a sair de casa, já sai até às 2, até à 1. Mas a mãe fica sempre com preocupação. Está tudo bem, o que é que ele anda a fazer, a que horas vai chegar. Fica acordada até... Vocês são pais, vocês sabem isso. É verdade. Não é? Nós com os negócios é a mesma coisa. Mesmo quando ele já é crescido, nós estamos sempre dependentes e pensar nele. E é difícil por vezes ser patrão, por isto é umas situações, porque nós não temos tranquilidade, não é? Enquanto uma pessoa que é funcionário, ok, entrou às 8 da manhã, sai às 5, ou entra às 6, sai às 7, as preocupações são menores. E está tudo ok também. Tudo ok. São opções de vida, São acordos, né? São opções de vida. Mas muita gente pensa que ser empresário, ou ser patrão, ou ser empreendedor pagamos o preço alto, né? Mas custa. Mas isso é importante que você falou, porque assim, são acordos. Por exemplo, se aquela pessoa ela não optou por empreender, ela optou por trabalhar para alguém, aquilo é um acordo. Então, assim, antes de tudo, a pessoa tem que ter a personalidade, tem que ter a honra. Claro. Porque, assim, ela foi lá para você, assim como nós temos os nossos também, claro. E foi feito um acordo ali. Você trabalha isso, você me dá o que você tem, que é a mão de obra, claro. O que eu preciso, e eu lhe entrego de volta o que você está precisando, claro, que é a verba. É uma troca de bens, uma troca de bens e direitos. É um acordo. Normal, é um acordo. Exatamente. É só cumprir. Né? E tem tanta gente que tem dificuldade de entender isso. Sim. É muito difícil, né? As pessoas às vezes não toleram, e até brincam, né? Que as pessoas até possam passar ali em frente, né? Até eu passo, tá o Nuno lá na frente, as pessoas, o patrão deve estar ali sentado na frente. Tá descansando, fumando cigarrinho, né? Ali. Mas muita gente não tem noção, né? Porque a gente passa por isso, né? Eu e o Nicolas passamos por isso, né, Nicolas? Muito. Às vezes as pessoas falam, para nós, as pessoas que trabalharam conosco falam, para vocês é fácil, né? Vocês estão aí e tal, mas não. O nosso trabalho é ver literalmente 24 horas, não para. Querendo ou não, você trabalha também com gastronomia, nós também. E uma coisa que o povo de fora não entende é que o nosso produto é produto. A gente não vê aquela carne que está ali como uma carne. Claro. Né? As pessoas não entendem. Então Nuno tá no paraíso, né? Ele tem as melhores cervejas ao alcance dele, carnes e tudo. Para começar, o cara já nem bebe. Então, porque o pessoal fica com... vocês não aguentam mais comer picanha, né? Claro. Cara, eu nem lembro a última vez que eu comi. Claro. Mas como é que pode? Tu tá com aquilo o tempo todo. Eu disse, aquilo é um produto, pô. Aquilo é do cliente, não é meu. Claro. Tem um acordo, o cliente me pagou para eu servi-lo, então não vou comer o que é dele. Claro.
Não, a maior parte das pessoas, por exemplo, há pessoas que têm uma pastelaria, por exemplo, e as pessoas pensam que as pessoas consolam-se de comer doce de manhã à noite. Não, para nós aquilo é como vender um copo, a gente não vai consumir o copo. A gente não consegue ver aquilo. Exatamente. O pior é que eu tive pizzaria no Brasil e eu só emagreci depois que eu vendi a pizzaria, porque eu comia pizza mas aí... o dia todo, rapaz. Pronto, mas era um caso à parte. O Dubai não bebe, porra. Agora, cara, uma coisa que eu acho... que eu tava pensando nisso ontem, para fazer esse comentário aqui, em relação ao emblemático. Que era até uma pergunta... É uma pergunta misturada com um elogio, digamos assim. Porque eu já fui eu tinha muito ido para América, já morei na América também, morei em São Petersburg, que fica ali no oeste da Flórida, ali perto de Sarasota, sim. Bem próximo ali. Eu acho que teu tio tem casa acima de Tampa. Exato. E assim, feito você fala, gente, lá tem muito isso, porque faz parte da cultura. E eu não frequentava muito, porque lá na América, em compensação, esses locais lá, esses sítios lá, são muito específicos daquela comunidade. Daquele grupo do grupo de pessoas. E como eu não sou da moto, então assim, e principalmente a América tem muito isso forte, né? Você não faz parte daquele ecossistema, você entra... Sim, a comunidade é um bocado fechada. Você já é visto um pouco diferente. E quando eu cheguei cá, que o Rui me levou lá, quando eu vi de fora assim, várias motos Harley Davidson e tal, eu sempre admirei, né? Mas eu não sou da comunidade. Aí eu disse, Rui, eu não sou de moto, não, cara. A gente vai fazer o que aí? Então, ele disse, entre. Se ele não tivesse assistido, eu não teria entrado. Porque eu tinha o costume dos Estados Unidos dizer, porra, ali eu não sou bem-vindo porque eu não sou de moto. Para começar, eu chego de carro. E o cara que é fã de moto não quer nem ver carro. E o que é que a gente consegue enxergar no emblemático? A gente entra lá, não é à toa aqui, ó. Eu não sou de moto, minha esposa não é de moto, meus filhos nunca subiram na moto e somos teus clientes desde que chegamos aqui. Então, assim, a gente chega no emblemático, Rodrigo, a gente vê um som que quem tá de fora imagina um cenário só de motoqueiro, aquele cara roots, o som metálico, pesado e tal. Lá você chega, no dia do som tem um som pesado, no dia do som mais leve tem um som leve, tem aula de dança, tem comida pra todo mundo, você vê muita família, cara. Na verdade, acho que a maioria do público chega lá, famílias. Grupo de amigos. Sim, exatamente. Grupo de amigos e tal. Como é que tu consegue conciliar isso, cara? Aliás, isso foi... Para que não se torne um local que seja taxado como só daquele público. Como é que tu conseguiu essa mágica aqui? Isso foi um objetivo desde o início, que ainda não está bem concluído, porque muita gente ainda, que é de Oliveira, passa lá e ainda pensa que aquilo são stand de motas ou só direcionado para motas. O que não é verdade. A gente passa por esse tipo de dificuldade. O que não é verdade, porque as pessoas fazem muito... têm muito a pré-definição de imaginar coisas. Sem experimentar, isto é uma simples comida que vocês fazem e apresentam a comida. E a pessoa, sem saber o que é, vai dizer, não gosto. Exato. Então nunca experimentaram, como é que podem dizer que não gosto? É verdade. Primeiro têm que experimentar. Não é? Ou a primeira vez que estão a experimentar, está a dizer que está fraco. Não pode dizer que está fraco a primeira vez. Pode dizer que não gosta. Não é? Porque se nunca provou, não tem base de comparação. Agora, podem não gostar. E então, um dos grandes trabalhos que eu tentei fazer sempre foi desmitificar aquilo que era um sítio único e exclusivamente para a malta das Harleys e para a malta das motas. Não, aquilo é um espaço aberto que serve de ponto de encontro, serve de confraternização, serve para ouvir uma boa música, serve para comer uns petiscos, serve para ir tomar um café. Portanto, a amplitude de serviços é enorme, para a amplitude de pessoas também ser. E o que a gente preza é um sítio de bem-estar. Não um sítio de muito barulho, não um sítio em que há só adolescentes ou só pessoas de idade, não. Uma amplitude de pessoas, desde que possa ir um casal com os filhos, como possa ir um casal de namorados, como um casal de idosos, como na própria acessibilidade, foi criada acessibilidades para poder ir pessoas de cadeira de rodas, pessoas com falta de mobilidade. É verdade. E tem ido, e há muitas pessoas que vão, que têm cadeira de rodas, ou têm... Você falou uma coisa agora importantíssima, e realmente, eu agora estou analisando isso, a acessibilidade. E foi criado com esse intuito, portanto, não há um degrau, vocês lá não têm um degrau, vocês lá têm um acesso total desde o passeio, estacionamento, casas de banho, sala de jantar, parte das motas, tudo plano para haver acessibilidade. E isso fomenta as pessoas com falta de mobilidade a também poder ir.
Portanto, inclusive, os sofás são uma altura que se você chegar... Exatamente. Eu nunca tinha percebido isso. Exatamente. E os próprios bancos com uma certa mobilidade, quadrados, para poder puxar para as pessoas. Portanto, tudo isto foi pensado para criar uma amplitude de pessoas, inclusive as pessoas com falta de mobilidade. Porque nós sabemos, eu falo por mim, e eu já tive várias lesões ao longo da vida, devido ao desporto que pratiquei, que foi hóquei patins. Eu joguei hóquei patins durante 25 anos. Isso força para cá. E, portanto, tive várias lesões, inclusive andado canadianas, inclusive não poder mexer, inclusive ter sido operado e quase não ter mobilidade. E, por vezes, havia sítios que eu queria ir, não podia, porque não me conseguia, não tinha mobilidade, tinha que subir degraus, não podia ir à casa de banho. Já estava limitado. E então isso tudo foi pensado, muito à base do arquiteto, portanto, o meu pai que também pensou nisso, que é a área dele, mas isso tudo foram pormenores que muitas pessoas, por vezes, passam ao de leve quando nós temos total mobilidade, mas quem não tem precisa disso e percebe dessas vantagens. Portanto, isto tudo foi pequenos pormenores que fazem com que, quando vocês vão lá, vêm pessoas de idade, pessoas jovens, pessoas com casais, com filhos. Isso chama muita atenção. E eu percebi isso da mobilidade. Eu tenho um sobrinho que ele é deficiente visual, ele é cego. Ele tem 13 anos agora e esse ano eles vieram do Brasil ao visitar, né? E a gente ficou um pouco mais juntos, saímos para visitar lugares e vários sítios, inclusive lá em Nazaré. Passamos vários problemas porque não tinha nenhuma viabilidade para o cego. Cara. Assim, é surreal, um lugar turístico. Né? Pois é, ainda tem isso. Né? Um lugar turístico. Sim, porque cada vez mais... Estão melhorando a acessibilidade. A sociedade portuguesa, e não só a portuguesa, está a pensar nas minorias. Portanto, está a criar condições para as minorias. Exato. Essas minorias, por exemplo, uma pessoa que tem falta de mobilidade... É lamentável, não é? A pessoa já tem uma inferioridade e depois não há nada que ajude. Não, escolha, né? Exatamente. Mas cada vez mais estamos a pensar nisso. Mas é uma realidade que nós devemos pensar em algumas minorias que efetivamente fazem. E essas minorias às vezes não é um imbisual, é uma simples pessoa de idade. Uma pessoa com 70 anos já vê mal, já tem dificuldade de andar, já tem dificuldade de se sentar. Portanto, é preciso tudo uma logística para a pessoa até poder ir a certos sítios. Não é? Verdade, não? E então as pessoas têm que pensar um bocado nisso e cada vez mais a sociedade está aberta a pensamentos positivos sobre essa situação e a ajustar as necessidades dessas pessoas. Então você vê o quanto que Nuno está aqui falando de negócio, de empreender, de empreendedorismo e que ainda não tem nada a ver com o bar e a mota. Voltando ao assunto que a gente estava, você vê tudo isso que você falou agora não tem nada a ver com cerveja, não tem nada a ver com... Sim, mas pra você ver o quanto o empreendedorismo abrange. Claro, mas... Que você termina a sua função realmente, a função não, mas o core business do negócio termina sendo uma parcela menor do que as pessoas imaginam, né? Claro, mas sabes que a maior parte das pessoas, quando abrem um negócio, por vezes, não pensam nas várias valências do negócio. Verdade. Pensam, olha, percebo muito de canecas e vou abrir uma coisa de vender canecas. Só que o negócio não é comprar e vender. Há muitas situações, por mais que a gente pense nelas, que às vezes até nem correm bem. Sim, claro. E a gente mesmo planeando, eu por acaso, toda a minha vida, mesmo em termos académicos, sempre trabalhei um bocadinho no curto prazo e não no longo prazo. Isto é, eu não sou uma pessoa de planear a longo prazo, isto é, não sou pessoa de andar de carro de máximos, mas de mínimos, e ir pensando pouco a pouco. Portanto, eu costumo dizer que um círculo são vários segmentos de reta. Sim. E ao ser vários segmentos de reta, a gente pensar pequena reta, a gente consegue fazer um círculo. Verdade. E é assim que eu tenho trabalhado. Mas o que é certo é que é preciso pensar nessas situações todas, e mesmo assim às vezes é difícil a gente ir avante com uma ideia que tem, porque nós às vezes até podemos ter uma ideia muito boa, e o local onde a gente vai desenvolver essa ideia não é o mais correto, e a ideia já vai para água abaixo. Ou a gente até pode ter um local fantástico, num sítio espetacular, só que a ideia não se enquadra naquele local. E todas essas variações e variantes têm que ser pensadas, não é? E então, isto, por exemplo, da mobilidade, muitas pessoas não pensam. Quando abrem um estabelecimento não pensam. Mas depois há, se calhar, algumas pessoas que não vão a esse sítio porque essa pessoa não vai ter mobilidade. E depois não é só essa pessoa. É o primo, é o amigo, é a companhia, vamos já estar lá. Forma uma cadeia. E depois aquilo forma uma cadeia, não é? E depois, quando tu tens essas facilidades, além de ir a essas pessoas, a mensagem também passa. Vamos lá, porque lá até há esta possibilidade de estacionar, ou esta possibilidade de sentar, ou fazer isto, ou fazer aquilo. E depois essas ideias vão passando. Portanto, isto tudo são várias premissas para tentar criar um negócio. Você vê, minha filha começou a ir lá. Ela hoje está com 10 anos. Ela começou a ir com 3. Claro.
Eu lembro-me deles pequenininhos. E ela já gostava muito. Hoje ela sabe falar o nome. Mas ela passou ali, pai, uns 4 a 5 anos chamando Badamoto. E o meu lá em casa é assim. O meu falo, o mais novo falando é hoje. Badamoto, pronto. Badamoto. Não importa como chama, desde que consiga identificar, isso é bom sinal. O emblemático lá em casa, para as crianças, sempre foi Badamoto. Pai, a gente não é Badamoto? Badamoto. Era Badamoto. Inclusive, depois, quando a gente pegava a rua, já sabia onde era. Claro. E você vê, aí tem eu, e minha mãe e meu pai gostam muito lá, são apaixonados por lá. Claro. Então você vê, 3 gerações completamente distintas e que agrada a todo mundo, e que nenhum desses sobe moto. Claro. Mas essa é uma das grandes valências do espaço, é não ser definida a uma definição só de motos. Qualquer pessoa lá sente-se bem. E, aliás, as pessoas das motos frequentam e estão completamente misturadas com as pessoas que não têm nada a ver com todo motos. Mundo se dá bem. Todo mundo e assim, falando sobre o empreendedorismo, para a gente ver o quanto isso é importante, a gente conversa muito sobre isso. Tu falou 2 coisas agora que me deram um estalo aqui. Uma que foi essa, por exemplo, meu pai sempre me falou assim: meu filho, você gosta de caneca, não necessariamente você tem que vender caneca. Você tem que pensar no que o cliente quer. Então, por exemplo, Nuno não bebe e vende bebida. Certo. Então, assim, você tem que fazer o que o cliente está querendo. Claro. Né? Imagina tu tá lá e tem 20, ao invés de 30, 40 marcas que você tem de cerveja, tu tivesse esse de água, já que você toma água. E só vendesse uma marca de cerveja, não ia dar, né? Aliás, esta parte da cerveja, posso dizer que foi uma coisa pensada, não é por acaso que já tivemos Não, 80, imagino. já tivemos 80, antes do Covid era 80 variedades. E eu já tomei boa parte dessas, viu? Antes do Covid era 80. Depois, quando veio o Covid, teve-se que limitar algum estoque e pronto, eu depois resolvi não ter tanta variedade. Porquê? Porque havia muita cerveja que saía uma unidade ao mês, portanto era só para experimentar. Então não valia ter essa cerveja e ficamos só com 40 variedades. Só. Para quem gosta de cerveja é pouco. Isso é verdade. Essa cerveja é pouco. Não, mas a questão é que isso foi uma das valências que tentei criar no espaço para as pessoas também se sentir agradáveis, porque se tu vais lá, tu falaste que o pessoal gosta de beber Superboc. Não vou fazer publicidade, mas há muitas pessoas que não gostam de Superboc. É verdade. Que é uma cerveja pesada, muito gasificada, pronto, que preferem outro género de cervejas. Então ter cervejas de outras gamas importadas também atrai e satisfaz outro género de clientes. E isso também foi uma coisa que pensei. Sim. Ter outra gama que não só ter só Superboc ou Estrela Damm ou outra variedade assim. Então, ter esta variedade enorme faz com que o público que vai também se consiga satisfazer. Eu posso gostar de Superboc, mas hoje vou aproveitar de beber uma Erdinger ou uma Coke. Eu nunca tenho tomado cerveja preta. Pronto. Eu aprendi a tomar lá. Pronto. Eu vim de um país tropical, morava no nordeste do país tropical, que é Recife. Então, quer dizer, cerveja preta no calor não desce. Sim, cerveja Pilsner é aquela. Quando eu tomo a preta no inverno aqui... Eu vendia muito no bar do meu pai lá, que era Malzebir. Pronto. E assim, no outro ponto que eu ia frisar, e até dar um curto exemplo aqui que aconteceu na minha família. Sobre você ter falado assim, de às vezes um negócio não funciona num sítio, mas funciona no outro. Nós morávamos num local lá, isso eu tinha 12 anos de idade. E era um bairro muito bom lá na nossa cidade. E meu pai resolveu, ele era louco, tinha um sonho de montar um ginásio. E ele montou um ginásio, cara, que saiu nos jornais da nossa cidade e tudo. Uma coisa espetacular, piscina semiolímpica, os equipamentos tudo da Life Fitness. Não sei se você conhece a marca Life Fitness. Coisa espetacular. Já era um afiliado da Body Pump, que é aquela marca de ginástica. Tudo. Um absurdo, gastou um mar de dinheiro naquilo. E o negócio passou de pé, eu creio que uns 6 a 7 anos. Não se pagava. Literalmente não se pagava. Aí meu pai sempre trabalhou com construção civil também. Um belo dia ele resolveu fechar tudo, demitiu todo mundo, pagou todo mundo, pegou o prédio, passou umas paredes de gesso, que na época não tinha ainda o Pladu, passou as paredes de gesso, pegou a piscina, aterrou a piscina, montou 3 casas, vendeu tudo, nunca ganhou tanto dinheiro do que em relação aos 6, 7 anos de ginásio. Claro. Então você vê, ele fez o negócio certo no lugar errado. Claro. E depois corrigiu fazendo a coisa certa no lugar certo. Não, mas isso infelizmente acontece muito. É claro que há muitos negócios que são ambíguos, tanto dá num sítio como no outro, não pode dar melhor, não pode dar pior, são ambíguos. Mas é como uma garrafa d'água. Se tu tens uma garrafa d'água no deserto, é diferente de ter uma garrafa d'água aqui ou numa praia. Portanto, cada um tem o seu valor e é uma garrafa d'água. E em cada sítio e os negócios são um bocado igual. Por vezes nós podemos conseguir ter um maior
desenvolvimento de negócio A ou B num certo sítio e noutro não. Mas isso faz parte da área... Empreender isso, né? Faz parte... Rodrigo, alguma pergunta para fazer? Tenho uma pergunta aqui. Se você já correu a lendária... Eu não sei falar inglês, tá? Rota 66... Não, tá valendo. Em português tá valendo. Em português. Route 66. Sim, a Route 66 E qual foi o momento assim mais inesquecível dessa viagem, assim? Ok. Marcante. Já fizesse quantas vezes? Só para quem nos está a nos ouvir, a Route 66 é a maior estrada do mundo. Sim. E é que atravessa os Estados Unidos de ponta a ponta. Portanto, vai de Chicago à Califórnia e tem 4 Ponta a ponta, leste a oeste, que você fala, né? Atlântico Pacífico. Ok. Tem 4.800 km. Portanto, e é a estrada mais... É maior, não é? E nós, por coincidência, temos a terceira, salvo erro, maior também do mundo, que é a Nacional 2. Portanto, somos pequenininhos no tamanho, mas também somos pequenininhos, mas estamos em terceiro lugar. Acho que é a estrada maior. Tem o seu valor. E a Route 66... A Route 66 é a maior do mundo. É maior, tem 4.800 km e é que atravessa uma ponta à outra. Que bem que ela agora... há certos troços que já estão um bocadinho destruídos e já não se consegue passar, já se tem que ir para a via rápida ou para a autoestrada, mas isso faz parte do desenvolvimento. E ela ficou famosa por causa disso mesmo, por ser a estrada que atravessa os Estados Unidos. Situações caricatas, acho que é a parte do aborrecimento de atravessar o Arizona. É que são 200 km só ver areia de um lado e do outro, pedras e areia, até chegar quase a uma dúvida, não sei, ela é reta? Não. Ela tem as Ela suas... tem curvas, mas não estamos a falar de uma estrada completamente retas. Agora, há parte da estrada que é retas enormes, retas de quilómetros e quilómetros. Porque eu sei que uma vez que eu peguei quando vai para Miami, Orlando... Isso é pick and buy. Turnpike. Porque, pelo amor de Deus, acho que é 200 km, 300 Ali é uma reta só mesmo. É uma reta ali... só. Então, mas as curvas são tão... suaves. Tem curvas, mas só que são curvas de quilómetros. É verdade. Uma curva tem 1 quilômetro, você não nota, né? Não nota você não curva. percebe. Mas isto tem a ver com a morfologia dos Estados Unidos, não é? Nós cá em Portugal, por exemplo, é muito difícil, tirando a parte do Alentejo, ter retas enormes. Sim. Porquê? Porque a nossa morfologia é com montanhas e com serras e por aí adiante. Os Estados Unidos também têm essa situação, mas como é tão amplo e tão extenso, há zonas de planície completas. Feito Brasil, né? Feito o Brasil. Predomina mais planícies, aqui e tem mais então, efetivamente, aquela parte final da Route 66, portanto, a chegar à parte da Califórnia, são retas enormes e... No meio do deserto. No meio do deserto. Qual o tempo que demora? O tempo é o que tu quiseres, basicamente. É um tempo mínimo que eu aconselho a fazer. Depende da máquina que você está, depende do prazer que tu queres tirar e do género de quilómetros que queres fazer. Por exemplo, 4.800 km, a dividir por 10 dias, dá 480 km por dia. É um bocadinho cansativo. Já é um bom número. Portanto, mas é um bocadinho cansativo. Fazer quase 500 km por dia, com um calor de 40 graus em certos sítios, e só abrir areia, pedras, com uma paisagem muito árida, torna um bocadinho aborrecida a viagem. É quase aqui para o Algarve todos os dias, pô. É muita coisa. Exatamente. É muita coisa. Portanto, tu deves alargar isso, mas consegues fazer isso em 8 dias. Agora, há pessoas que fazem 700 km, 600 de moto todos os dias, sem problema nenhum. Tu fizeste quantas vezes já o percurso? Eu completo só fiz uma, mas fiz várias vezes com interregnos, não é? Porque, sinceramente, fazer tudo de uma só vez, acho que, para quem nunca fez, que deve fazer. Mas há certos trajetos que eu retirava da Route 66 porque a gente não tira esse prazer. E um desses é atravessar, por exemplo, o Arizona. É muita pedra durante 200 km, só ver em linha reta. E aí realmente só conta para você dizer que fez toda, né? Mas o prazer já não tem Não, conta tanto, os primeiros 20 km dessa zona. Porquê? Porque tens pôr do sóis fantásticos, tens um sol a bater em certas rochas fantásticas, dás fotografias fenomenais. Imagina. Mas depois tu dizes assim, mas eu prefiro ir para Las Vegas. Então fazes o desvio e vais para Las Vegas. Ou dizes, já desce antes, né? Ou prefiro ir ali para a praia e vou aqui passar esta zona, esta parte, e vou para... Para São Francisco, por exemplo, para a praia. Ou, vou perder aqui 2 dias em Chicago, porque é cidade e tem sempre... Portanto, é prazível fazer. Quem nunca fez, que faça uma vez. Sim. Mas depois há certos trechos que a gente devia saltar porque perde o gosto e perde tempo, não é? E deve-se aproveitar outras coisas. Aliás, os Estados Unidos têm outras rotas fantásticas. Falaste dessa parte da Flórida, se tu fizesse de Key West até cá acima, sei lá, até... Depois de Atlanta ali, né? Por exemplo, ou até Daytona, tudo pela Marginal, portanto fazes a parte toda da Marginal. Entra para I4, I4 ali, tudo, é muito bonito. Uma vez eu fui... Essa zona é deliciosa de fazer de moto, com estradas fantásticas, portanto vale mais do que atravessar o Arizona. A Atlanta.
Okay. Foi, acho que... Aquele litoral... Vai 2.000 quilómetros. Foi, porque foi na época quando eu estava lá, meu filho tinha 2 anos e teve o terremoto não, teve o Katrina. Não, Katrina não. Teve um outro furacão e aí tivemos que sair de Orlando. Eu tive, ano passado tive lá um furacão em setembro. Meu Deus. E tive também que fugir. Eu tenho uma cunhada que mora lá, nos Estados Unidos, mora em Clearwater. Que fica ali ao lado de Sarasota também. Ela mora lá e passou aperto agora recentemente. Mas enfim, você pega aquele litoral leste ali, muito bonito, né? O próprio Miami Beach é muito bonito. Você vai subindo Cocoa Beach, eu por acaso gosto mais Floridale. Eu gosto mais da parte aqui do Golfo do México, do outro lado. Sim. É mais prazeroso para mim, devido à forma de ser. Mas essa parte é mais turística, não é? Que o Oeste já foi também lá embaixo. Já foi. Aquela ponte ali gigante. É delicioso, né? É bonito. Temos algo idílico num sítio muito desenvolvido, que é pouco estranho. Normalmente os sítios idílicos, não é? As praias idílicas, as ilhas idílicas, porque aquilo é um bocado de ilhas, não é? Porque aquilo é assim. Normalmente são em sítios pouco desenvolvidos ou com desenvolvimento em atraso. Naquele caso, na parte da Flórida, não. Temos essa parte desenvolvida com sítios idílicos. Agora, voltando à Route, a gente não vê a comunidade de carros falando tanto da Route 66 como a comunidade de motos. Certo. Numa cultura, no termo cultural, só é válido se for de moto? Não, aliás, há muitas pessoas que fazem Cadillac. Olha, deve ser interessante. Também é um bocado místico fazer de Cadillac, não é? Aqueles Cadillacs sim. dos anos 60, 70. Escapotados. Exatamente, é um bocado idílico. Agora também há a nova moda de fazer de Mustang, não é? Mas isso é mais para acelerar e para isso não vão pela ruta, vão pela autostrada porque o piso é melhor. Mas o intuito das motas vem porque houve 2 ou 3 filmes que marcaram um bocado a cultura das motas pós-Vietnã. Porque o pós-Vietnã veio desenvolver um bocado a cultura das motas americanas os 2 filmes criaram esse miticismo nas motas. E depois, como a estrada mais longa e servia de trajeto principal, isso ficou marcado na cultura motociclista, principalmente das Harleys, porque na América basicamente era isso que dominava, e então ficou uma imagem da Route 66 disso. Mas tu podes fazer de caravana, que também é aprazível, podes fazer de Cadillac, há várias formas, mas efetivamente o que salta aos ouvidos e aos olhos das pessoas é a moto, por causa de vários filmes que retrataram isso e que ficaram na lembrança de toda a gente. E ele falou uma questão agora da Harley, e eu vejo muito isso. É uma paixão, né? É uma coisa tão universal, né? Tão... Como posso dizer? No Brasil eu vejo que... Cara, eu tenho camisa Harley, nunca subi numa moto. Então, vira algo... Uma religião, praticamente, né? Sim, isso mesmo. E vai de geração também, né? Isso que é engraçado, né? Isso mesmo um bocado, porque a marca conseguiu fazer essa marcação nas pessoas. Portanto, a própria marca foi muito inteligente. É a única marca que está desde a sua criação até hoje, portanto é a marca mais longa a produzir motas. Não é a mais antiga, mas é a mais longa interruptamente. Portanto, se eu não me engano, até em termos de logomarca, é a única, se eu não me engano, que não teve alterações, se eu não me engano. Não. Houve uma outra alteração, mas mantém as características, as cores, os símbolos, portanto... A marca foi muito inteligente, portanto, foi criada em 1903 pelo Harley e pelo Davis, 1903. Por exemplo, a Indian é mais antiga, foi criada em 1901, portanto tem 2 anos mais antiga, mas houve uma interruptação na sua produção de motas. Portanto, a Harley é a única moto desde que abriu nunca fechou. Teve altos e baixos, e nos anos 70 a marca foi vendida quase totalmente a uma empresa italiana chamada AMF. Entretanto, essa tal marca não conseguiu desenvolver muito bem o intuito que era a Harley, e continuou a queda nas vendas. E a família Harley voltou a comprar a marca, e então criou várias coisas na marca para conseguir desplotar as vendas, não só pelos modelos, mas por outras inerências. Uma delas foi isso, o culto pela liberdade, o culto pela marca, o culto pelo género de vida, pela confraternização. Criaram um grupo chamado OG, que é porco, e isso tem 2 razões. A primeira razão é OG é Harley Hauner Group, mas o primeiro símbolo da Harley foi um porco e não uma águia. Não sabia, não imaginava isso. Eu fiquei sabendo nisso.
Legal. Eu vi umas, não sei se sabe dessa história, umas camisetas que na época lançaram da 3D, que era uma marca nos Estados Unidos que fazia as camisetas. Eu vi num programa de leilão que uma menina tem uma camiseta dessa, do porco, da Harley, e ela vendeu, sei lá, foi 600 mil, quase $1.000 uma camiseta por conta dessa marca lendária que E porquê? Porque antigamente fazia-se muitas corridas de praia, nos anos 20, anos 30, as corridas eram de praia. E um dos corredores levava sempre um porco. Então ficou conhecido pela marca do porco. A marca do porco. E então, nos anos 80, no início dos anos 80, 70 e tal, 80, ao ser outra vez comprado pela família Harley, desenvolveu estes critérios todos que nós conhecemos agora e a marca explodeu. Não só pela qualidade das motas, porque é discutível. Indiscutível, realmente. Mas por toda esta inerência que traz e depois por outra vantagem muito grande. Nunca há uma Harley igual. Enquanto todas as motas são iguais, são produzidas de série, todas as Harleys que tu vejas, por mais o modelo seja o mesmo, nunca é igual, porque o cliente padroniza, personaliza, customiza a sua moto. Então todas são diferentes. Então existe um mercado aí também. Existe. Vocês trabalham com isso também? Sim. Que é as vendas das peças para a customização. Então vocês têm uma oficina? Sim, neste momento não é uma oficina 100% própria, é uma parceria que tenho com outra empresa e temos a oficina para fazer isso, que fica lá em Canelas, Vila Nova de Gaia, e é uma parceria que temos e que fazemos essa customização, mecânica, essas coisas todas. E também vendemos peças pressas, porque o próprio cliente gosta de fazer em casa, o cliente gosta... Faz parte do culto das Harleys, da pessoa própria mexer. Claro, isso que é bacana. Porque muitas pessoas falam, a Harley é pesadona, faz barulho, é ferro, mas se não fosse assim não se conseguia customizar. Isto é, eu não conseguia mudar um guarda-lamas conforme eu queria, pintá-lo conforme eu queria, cortá-lo conforme eu queria, se ele fosse de plástico. Ele tem que ser... Hoje, qual é a menor cilindrada da Harley que existe? Bem, a Harley... começa de quanto? Quantas cilindradas? A Harley é a mínima. Eu acho que complementando a tua pergunta, tem Harley para todos os bolsos? Tem Harley a partir de alguns bolsos. A partir de alguns bolsos. A Harley, efetivamente, é um modelo um bocadinho caro, comparado com outros modelos. Sim. Mas é caro porque a marca também o quer assim. E desenvolve essa situação e faz com que seja caro. Portanto, a Harley não há Harleys de 2, 3, 4 mil euros. Não há, enquanto há outras marcas que têm motas desses valores. A cilindrada mínima que a Harley tem é uma 7,5. Quanto? 7,5, uma 750. Ui, depois passa para... Já anda aqui um pouquinho. Para 883 e por aí adiante, desde 1200, 1340. E a máxima hoje da Harley? 2000. Puta. Dentro desta variação há muitos modelos. Rodrigo, numa dessa, se mata em 10 minutos. Eu me mato em 2 minutos. Não manda muito. Aquilo é barulho devagar. Eu tenho lá por acaso um cliente que diz que ao fim de semana vai andar de carrossel. E eu digo, vai andar de carrossel? Vou pegar na minha árvore. Porque aquilo vai... porque eu entendo pouco disso, mas assim, o torque é diferente, tipo uma Kawasaki? Sim, exatamente. A Harley não é conhecida por uma moto de velocidade. A Harley é conhecida por muitas características. Estrada, né? É uma estradista. Para ser mais confortável, né? E quanto mais devagar, melhor. Porque a Harley tem um trabalhado motor diferente de qualquer outro, porque primeiro tem 2 cilindros, enquanto muitas motas têm 4 por aí adiante, mas tem 2 e depois trabalha os 2 quase ao mesmo tempo, uma diferença muito pouca de graus. Portanto, automaticamente ela fica mais lenta. Exatamente. Não é só automaticamente, isto é... O intuito da Harley é sentir a vibração da moto, aquele potato, como diz o americano, potato, e nós irmos desfrutar da viagem. Tanto que há um dos slogans da Harley diz, nós não vemos a paisagem, nós somos a paisagem. Porra, forte isso. É um dos slogans, portanto, é uma família, a Harley Davidson, são 2 famílias, uma família? Eram 2 pessoas diferentes, era a família Harley e a família Davidson. Que criaram, que tinham uma bicicleta e queriam pôr lá um motor, porque não queriam ir a pedalar para ir à pesca, basicamente. Simples. E então eles tentaram fazer algumas engenhocas para aquilo ter um motor, portanto não terem que pedalar para ir para a pesca, para ir brincar, que eles eram jovens. Sim. E houve o tio do Davidson, que era metalúrgico, diz, vamos dar uma ajuda. Pronto, e tudo começou a partir daí. E os 2 jovens, o Harley e o Davidson, criaram a marca. E tu achas assim que o grande segredo, vamos supor que exista um grande segredo para todo esse sucesso mágico e centenário, né?
é o quê? Eles mantêm ali uma padronização da qualidade junto com porque assim... Exclusividade também. Exclusividade, que isso gera valor, né? Querendo ou não. Conta-se sempre uma história, né? Eu acredito que cada moto tem a sua história ali e tal, por trás daquilo. E juntando todos esses pontos é que faz a coisa ter sucesso centenário. Bem, a Harley tem sucesso nos momentos atuais, não é? Houve várias alturas ao longo da sua história que teve alguns insucesso, que teve a decair e depois conseguiu subir e por aí adiante. As guerras também bem influenciar no surgimento de marca melhor ou pior, mais vendas e menos vendas, portanto a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, por aí adiante. Mas basicamente a Harley, o grupo Harley teve várias atitudes que fez com que a marca ficasse memorável. Sim. E também teve a ajuda dos americanos, porque os americanos são patriotas. Sim, claro. Isso é verdade. E quando vieram de Vietnã, mais patriotas queriam ser e também ajudaram muito a marca a criar. Mas eles criaram muitos segmentos na marca e na própria moto que faz com que a marca seja uma coisa reconhecida hoje e que seja efetivamente, que faça parte da história e que mais que uma história eu posso considerar que é arte. E porquê é que eu digo isto? Nós quando olhamos para um quadro vemos uma beleza num quadro pintado. Depende de quem foi, a técnica que pintou, blá blá blá. As Harleys é igual. Por vezes um pequeno situação na moto faz a moto valer mais ou menos. Uma pequena alteração de origem vai fazer que seja exclusiva. A Harley tem muito esse hábito de criar, vamos criar 2000 motas com exclusividade para o aniversário, ou exclusividade para relembrar este modelo. Versões, né, digamos assim. Exatamente. E isto tudo fez com que os modelos fossem valiosos. Depois, a situação da liberdade. A Harley ser uma moto de passeio, uma moto do culto das pessoas poder transformar e criar uma coisa que gostassem. Por exemplo, eu antes de vir aqui, para aqui, estive em casa de uma pessoa que tem uma moto na sala. Na sala. E foi uma moto construída por ele. É uma obra de arte. É uma obra de arte. E é uma moto construída por ele. Ele fez a moto, comprou uma moto velha, Harley, e parafuso a parafuso pôs a moto um espetáculo. E eu fui à casa dele porque ele tinha todo o gosto que eu fosse conhecer a moto e eu tive gosto de ver a moto. Efetivamente era deslumbrante. E para quem é apaixonado do negócio... Exatamente, é como um quadro. Quem está fora deste âmbito não reconhece isto como uma mais-valia. Mas fazes a moto para quê? Para ficar dentro da sala? Tá. Mas a mesma coisa que tu tens um cristal dentro da sala, e por vezes há pessoal que tem uma estátua, quadros enormes dentro de casa, essa pessoa tem uma moto. E para ela, aquilo efetivamente é uma coisa única. Eu olho e gosto, para mim aquilo é uma obra de arte. E estas pequenas coisas faz com que a Harley efetivamente seja um estilo de vida e um gosto. É um estilo de vida, essa frase que as pessoas aderem e que gostam, não é? Hoje, então, praticamente, por exemplo, os fãs de Harley também, por mais que os que não gostam de Harley, por exemplo, não é que não gosto, eu não tenho, mas eu frequento o emblemático. Mas os frequentadores de Harley também se encontram lá, praticamente? Sim. Eu sei que tem uns encontros lá. Sim. Principalmente o aniversário. A festa do emblemático é uma coisa emblemática aqui dentro de Oliveira. Ele fecha a rua, pô. Mas muitas vezes os proprietários das Harley estão lá e tu nem reconheces que ele é um proprietário da Harley. Porque ele está tal e qual tu, está civil, entre aspas. Sim. E as pessoas frequentam, as pessoas que têm moto, frequentam aquilo, não só do mundo das Harleys, portanto, os outros segmentos também frequentam. Mas como há uma mistura tão grande entre pessoas civis e pessoas motociclistas, por vezes passa despercebido que também estão lá motociclistas. Mas às vezes passas à porta e vês lá muitas motos, portanto é sinal que é pessoal de motociclistas. Passo diariamente ali. Há aqui uma variação que vos queria dizer. Por muito que vocês não conheçam uma moto, se vocês ouvirem uma Harley passar, vocês sabem que é uma Harley. Enquanto se for outra moto, vocês não sabem que é outra. O ronco do motor o barulho é inconfundível. É individual. É individual, não. É exclusivo. Portanto, ali no emblemático, ali, qual foi o maior desafio que você teve quando você montou ali, assim, que você teve... Desafio de que tu falas, assim? De construir. Para o business ou... Do business, né? De construir, assim, tipo... Você construiu emblemático, o maior desafio que você teve... Porque assim, no nosso negócio... Para nós nós tivemos várias dificuldades, resistência. E assim, muita gente pergunta a gente se vocês acham... Porque principalmente hoje em dia que esse tema está em alta, vocês acham que isso é
preconceito por vocês serem brasileiros, que hoje em dia chamam de xenofobia e tal. Eu disse, não, nem vou por esse lado. Eu vejo que a resistência que existia é porque a gente construiu um negócio disruptivo. Quando lançamos o Picanha Ficha 6 anos atrás, esse tipo de coisa que a gente faz não existe. Outra coisa, chega uma pessoa de Lisboa e quando ela sabe que a gente é daqui, como assim vocês vêm aqui? Eu digo, pô, a gente vai no Algarve, a gente vai na Espanha, a gente vai na França. Como assim? Então, isso é uma resistência meio que... Ele até falou no começo da entrevista desculpa, não. sobre realmente esse enigma das pessoas não irem, né? Às vezes Exato. não vão, moram em Oliveira, não vão. Então acho que é mais ou menos isso a tua pergunta, né? Isso, Tipo, porque é uma dificuldade comercial, assim, para um negócio. Quando se monta um negócio, seja ele qual for, há vários desafios a cumprir comuns a todos. Sim. E depois há alguns específicos, neste caso há emblemático. O primeiro, efetivamente, foi as pessoas reconhecer aquilo como um lugar aberto a toda a comunidade e aberto a todo o género de pessoas, porque a maior parte das pessoas tinha uma ideia pré-estabelecida que aquilo era um sítio... Primeiro era só um stand, não tinha outro sítio, outra opção, não existe bar, não existe restaurante, não havia ponto de encontro, não havia nada, era só motas. Depois as pessoas perceber que aquilo não é feito exclusivamente para as pessoas das motas. Isso. Efetivamente há muitos espaços que são direcionados a um público-alvo, das motas, dos carros, whatever, mas aquilo não era. Portanto, essa situação foi o primeiro trabalho a ser feito. Não é? Mas mais importante que essas situações são os trabalhos que nós temos como empresa. Porque os trabalhos como empresa, por vezes, são os mais difíceis. Porque em Portugal, ser empresário não é fácil. Não é? Verdade. Há países que ser empresário é muito mais fácil que em Portugal. Eu não estou a falar do Estado dar apoios. Não é isso que eu estou a falar. Porque sim. desde que não estorbe, o Estado, desde que não estorbe, já é bom. É verdade. Agora, o problema é que, por vezes, nós temos tantas obrigações legais, tantos pré-requisitos, estamos numa zona, que ainda falamos em off, de poucas pessoas, não é? Verdade. Exatamente. E eu costumo muito dizer, por exemplo, a Costa Cabral no Porto, eu vivi lá há alguns anos, até 2005 vivi nessa zona da Costa Cabral, entretanto mudei de casa para outra zona do Porto, mas vivia na Costa Cabral. Por dia passava lá mais pessoas que passa, se calhar, aqui à porta do Rainha durante um mês, não é? Portanto, assim, cada pessoa que lá passa, nós conseguimos aproveitar 10% das pessoas que lá passam, nós num dia temos mais proveito que aqui tínhamos no mês. Portanto, o número de pessoas é importante. Isso era outra luta. Criar fluxo de pessoas no local, que é... E o fato de você não nichar o público, deixar aberto para todas as tribos, digamos assim, ajuda o business. Né? Claro que ajuda. Agora, é preciso fazer isso com medido para não haver colimento entre ideais e pessoas, não é? Quer dizer, se eu sou uma pessoa de 70 anos... quero ter certas situações que uma pessoa de 20 não quer ter. Por exemplo, uma pessoa de 70 anos não quer ver música aos berros. E, por vezes, uma pessoa de 20 anos quer música ao berro e música mais pesada. Então, é preciso haver... Olha como é complexo o negócio. Talvez é preciso conseguir ter esta amplitude e este equilíbrio entre as situações. Mas, basicamente... a parte empresarial, que é comum a todas as empresas, é sempre o desafio de qualquer empresa. Seja de vender canecas, telemóveis, microfones, o que for. E é essa situação que a gente, no início, teve o impacto, trazer público, perceberem que aquilo é um sítio diferente, mas que não é exclusivo de certo nicho de pessoas, não é só de motas, ou só de pessoas de idade, ou só pessoas que gostem de música, não, aquilo está aberto à comunidade, e essa comunidade frequenta, conforme vocês foram lá e comprovam essa situação, isso foi um dos maiores desafios que tem-se conseguido ultrapassar. Que bom, que maravilha. E quais são os próximos planos aí pro emblemático? Tem alguma novidade vindo por aí, que não pode contar ainda, ou que pode falar alguma parte? Vai sortear uma Harley para gente? Há uma empresa inglesa, por acaso, que faz sorteios de Harleys. Nossa. Só que eles, por acaso, fazem sorteios. Entregam, pelo menos? Entregam. Não, mas, por acaso, está muito bem conseguido a forma que eles fazem. E é curioso, se calhar no nosso país não ia ter sucesso. Estamos a falar na Inglaterra, em que o ordenado mínimo é muito superior que o nosso. Portanto, as pessoas, se calhar, por 100 libras arriscam, enquanto em Portugal, se calhar, por 150 euros não arriscavam. Mas o que é que faz essa empresa na América? É uma empresa que vende Harleys. E então, o que é que faz? Põe uma Harley para sortear, cada rifa vale 100 libras e tem que vender no mínimo, vamos pôr 100 rifas. Certo. Se vender no mínimo 100 rifas, deu 10 mil. Depois sorteio uma moto.
Se não atingir, devolvem o dinheiro à pessoa. Se no final da data não atingir, devolvem o dinheiro à pessoa. E o que é certo é que todos os meses aquilo funciona. No nosso caso, se calhar esse negócio não funcionava. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo comprar um Harley por 100, né? É a lei das probabilidades. Isto é, tu pagas 100 libras, são vendidas 200 rifas. Tu tens um ponto... Então, assim, é um negócio pensado. Então, deixa eu ver se eu entendi. É um negócio pensado que eles vendem a quantidade de rifas suficiente para pagar a moto. Sim. A moto custa 10 mil. Vamos supor que... Ele sorteia quando apurar 10 mil. Eles dão um tempo. Portanto, dão 2 meses... E vamos lá que a moto é 10 mil. Vamos supor que a moto custou 10 mil. Ok. E eles vendem a 100 libras cada rifa. E dizem que têm que ser vendidas no mínimo 200 rifas. Mas se venderem 300, 400, 500, é lucro para eles. Se ele vender 10, zerou a conta. Exatamente. Se ele vender 100, quer dizer, zerou a conta. E se calhar com 100 já tem algum lucro. Digo sim, eu, sim, não sei, não tenho contas de sim. Então, se passar aquela situação, há alguém dentro daquelas 100, 200 ou 300 pessoas que vai ganhar uma Harley por 100 libras. Que custa 10 mil. Exatamente, custa 10 ou 12 ou 13, consoante o que eles fizerem. Portanto, Bicho, a cabeça explode num negócio desse. Mas isto pode ser feito noutro negócio qualquer, pode ser feito num negócio de carros, num apartamento. Imagina esse cara vende 200, 300 rifas, Isso é o que está acontecendo apura 30 mil para entregar uma moto de 10. Está acontecendo no Brasil. Com o quê? Com os carros, as pessoas pegam os carros, fazem as rifas, estão tirando o Sensacional dobro isso, cara. do valor. E aí ele pega, e detalhe, quando tem um negócio, quando você faz a rifa, você não consegue, se você vai vender o carro, você vai ter que pagar o imposto sobre a venda. Claro. Se você faz a rifa, você não tá, você Claro. tá doando o carro. Exatamente. Então você não paga o imposto. Tu tá dando o pulo do gato aí. Isso. E ganha mais. E ganha mais. Porque por vezes, às vezes é mais difícil vender uma moto por 15 ou 10 ou 20 ou 30 do que fazer aos pedaços por 10. É quase a história de comer um elefante. Espetacular, cara. Como é que se come um elefante? Não é tudo uma só vez, às Lógico. Então essa empresa consegue vender as Harleys se calhar com mais ganho do que vender a uma só pessoa, e as pessoas já vão comprar aquilo como compram uma lotaria. São 100 libras, não é? E tem a probabilidade do número de pessoas que compram a rifa. Portanto, se for 200 pessoas, tem 1 a dividir por 200 em termos de E ainda probabilidade. tem a situação de que se eles não atingirem o número, eles devolvem. Devolve. Então, quer dizer, ainda a coisa é muito bem feita e justa, né? Exatamente. Se não atingir aquele número mínimo... isso é espetacular. Bacana. Portanto, o seu risco é só realmente no sorteio. Exato. Se eles não fizeram o trabalho deles de conseguir reunir todo o dinheiro, a pessoa não tem 2 riscos, né? Só tem o risco do sorteio. Exatamente. Não teve sorteio, volta o dinheiro. Pô, muito bom. Eu não sei se cá nós conseguimos fazer isso, porque se pudéssemos uma rifa por 150 euros, se calhar a maior parte das pessoas poderiam não arriscar. Agora, a venda de devolução do dinheiro, o risco é nulo. Não é? O risco é só de não ser sorteado, porque acontecendo o sorteio, a pessoa recebia o dinheiro. Portanto, isso é uma possibilidade. E é uma empresa que está a ter muito sucesso com isso. Olha, tá vivendo e aprendendo. Tá vendo? Nuno, a gente está caminhando aqui pro encerramento, infelizmente. Temos pano para manga aqui para outro. Se você aceitar. Podes apagar o som e continuar falando. O assunto é bom. Queria te agradecer demais a presença. Mas, assim, como eu digo, assim, eu sou fã do teu trabalho. Não é missa de corpo presente, feito a gente fala no Brasil. Eu sempre que a gente se encontra, eu falo isso. Okay. Se sou fã do local, eu gostaria de ir mais do que vou, mas por conta do estilo do meu trabalho, da gente estar sempre viajando por aí, a gente difícil. Para pouquíssimo em casa. Sabem que é com gosto que vos recebo, é com gosto que compartilho até alguns momentos com vocês. São sempre bem-vindos quando quiserem. Sim. Também temos que trocar de posição, porque um dia destes tem que ser vocês entrevistados. Combinado. Eu não sou um grande empresário. Grandes empresários são Belmiro de Azevedos, o Sr. António da Simol, são pessoas que fizeram fortuna a trabalhar e conseguiram desenvolver muitas empresas, ou pessoas como vocês que saem da sua zona de conforto, não é? Saindo do vosso Brasil, vêm para um país que desconhecem em parte certas circunstâncias como é que funciona e conseguem criar o vosso ritmo de trabalho, ser empreendedor, trabalhar, criar algumas ideias. Portanto, isso também é de valor e dou-vos valor não só por este novo projeto que vocês estão a desenvolver, portanto que tudo corra bem dentro da melhor maneira, e também das outras áreas que vocês estiverem envolvidos. Obrigado. Portanto, também é dar-vos valor por causa disso. Isto é importante também não só para vocês, mas também para o país, porque o que é preciso é pessoas também que tragam essas mais-valias, essas ideias para cá, porque nós somos pequenininhos em Portugal, portanto tudo o que é pequeno tem algumas limitações de desenvolvimento, e a multiculturalidade e os brainstormings que a gente pode fazer, isso faz o desenvolvimento. Portanto, é bom, faz bem. Obrigado. E assim, realmente, assim, apesar de aquilo que a gente estava conversando de off, da raiz
Lógico que a nossa raiz nunca vai deixar de ser brasileira, mas nós nos adaptamos muito bem aqui. E assim, mesmo com todas as dificuldades que qualquer lugar do mundo vai ter, mas a gente gosta muito daqui. E assim, a cultura portuguesa nos agrada muito. Eu tô falando nós, assim, mas eu acho que eu posso falar por tudo isso. Mas, assim, fora a recepção, né, Nicolas? Sabe, acho que quando a gente faz um evento pro português, é muito engraçado isso, que a gente é muito bem recebido. Muito melhor recebido pelo português do que por um brasileiro. A gente é muito legal. Eu conheço meio mundo, como vocês sabem, não é? Há países que eu gosto mais e conheço mais do que outros. E comparo sempre ao Portugal. Qualquer lado que nós vamos, comparamos a Portugal, não é? E eu posso dizer que Portugal, efetivamente, é um grande país. Só tem um problema. Não tem dinheiro. E este não ter dinheiro, por vezes, reflete noutras áreas que o país tem problemas. Mas se nós compararmos Portugal com muitos países, poderia ser um país ainda melhor que qualquer se tivesse melhores meios económicos. Não é? Portanto, e não é por outra razão que nós conseguimos até fazer algum bocado de história e os portugueses entraram para o mundo inteiro e conseguiram marcar o mundo. Portanto, isto seria melhor ainda. Então, vocês, com as vossas ideias, com vivências diferentes, conseguirem trazer para o nosso pequeno Portugal essas ideias e implementá-las e desenvolvê-las também é bom para o país. Portanto, é um bem-aja para vocês e coisa boa. Que corra tudo bem e que gostem de estar por cá. Porque isto também tem problemas aqui. Também tem problemas. Na minha casa tem, pá. Isto não é só para isso, mas pronto, mas que consigo e dou força para vocês continuarem. Tá bem? Nuno, para a gente encerrar aqui, aquela câmera ali é tua. Antes disso, que trouxe 3 ou 4 lembranças para vocês. Pá, olha aí. Coisas simples. Coisa boa. Obrigado, cara. É emblemático, mas que fica para vocês guardar como recordação. Ou por maravilha, estúdio, ou obrigado. Fazerem o que vocês quiserem. São coisas simples, são pequenas que a gente tem e trouxe-os. Que maravilha. Que o pessoal usa. Pó frigorífico. Aí tá certo. Pó frigorífico. Parece que tá a adivinhar. Um chaveirozinho para cada um. Que legal, cara. Obrigado, Nuno. Aqui, moça, mostra aí, Rodrigo. Para quando tiveres uma moto, colocares no boa! Emblemático. Isso aqui é aquilo que costura na jaqueta, né? Exatamente. Muito bacana. Portanto, que legal. Uma moto, obrigado, colocarem um pinzinho. Rapaz, esse negócio hoje foi bom aqui. Olha aí. Mais 50 euros que vai vir ali. Vai vir um cheque branco ali agora. Pinzinho. Olha aí, que bacana. E para terminar, um lençozinho para cada um. Não andam de moto, mas fica de lembrança. Se Deus quiser, esse ano eu vou ter meu carro antigo. Pronto. E vai para lá, Pronto. É uma pequena lembrança de pequenas mensagens. Posso mostrar ali? Kim, naquela ali? Olha que legal, cara. Emblemático original. Pô, Nuno, obrigado, cara. É um carinho, como eu costumo dizer. Maravilha, pequenas coisas, cara. Porque são mais importantes que grandes coisas. Sem dúvida. Sem dúvida. São pequenas lembranças para vocês ficarem para a posteridade, não é? E Obrigado. também para marcar os 7 anos que vocês estão em Portugal e que muitos anos vocês passaram também no nosso espaço. Portanto, é importante isso e pronto, ficarem um bocadinho. Obrigado, obrigado, cara. Obrigado. Não esperava, não, cara. Obrigado mesmo. Obrigado, cara. Obrigado de coração. Cara, quer deixar algum recado para o público, para os seus clientes, para os ouvintes? Ou algum recado que venha. Claro, do que você quiser, que você quiser. Em específico, não vou dirigir a nada, mas como estamos no início do ano, e é sempre bom no início do ano nós termos boas vibrações para o resto do ano. Eu até prevejo que o ano seja assim um bocado estranho, porque a nossa sociedade está estranha com estas guerras, com estas tomadas de posse de novos presidentes, essas coisas todas mexem tudo connosco. Portanto, o que é importante é ter muita saúde, isso é a base de tudo. E para ter prosperidade, portanto, saúde, paz, amor e prosperidade são aquelas palavras mais banais que todos nós dizemos no novo ano, mas que se nós formos ler bem cada palavra, elas têm muito de que se lhe digam, e saúde e prosperidade principalmente, tudo o resto de bem dessas duas palavras são importantes para o novo ano. Portanto, deixo a quem nos ouvir, deixo aos meus clientes também um abraço forte e estas duas palavras com o coração, e a vocês e ao nosso Kim, que está ali mais escondido, que ninguém o ouve, ninguém o vê. Cliente emblemático também. Ninguém ouve, ninguém o vê. Portanto, desejo a mesma situação e que seja um ano bom para todos e com prosperidade e saúde, que isso aqui é o mais importante. Igualmente, para você também. Muito bom. Para você também. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Foi um gosto vê-lo. Tem algum recado final para o pessoal? Tem um recado final aqui. Estúdio Pode Tudo, que é o nosso estúdio aqui que nós estamos gravando. Você quer gravar sua videoaula, seu podcast, seu curso, só entrar no Instagram,
Estúdios Pode Tudo, que lá tem todas as informações sobre o aluguel desse espaço aqui. Ok? É isso. Muito obrigado. Kim, a gente consegue deixar o Instagram do Nuno aqui, o Instagram do Emblemático. Emblemático original. Pronto. Emblemático Tão original. simples quanto isso. Seja no Facebook. Nada mais original. Exatamente. Seja no Facebook, seja no Instagram, seja no próprio Google. Basta escrever Emblemático Original. Maravilha. Aparece todas as referências sobre nós. Também é Perfeito. uma palavra tão incomum como nome de estabelecimento, que bem que agora há uma curiosidade, em Lisboa há 2 estabelecimentos chamados emblemáticos. É mesmo? Por acaso, há uma coincidência de nome. Mas será que vão ser tão originais assim? Falta 50%, Mas basta escrever Emblemático Original e consegue ter tudo, as informações sobre nós, desde que Maravilha. contactos, telefones, Facebooks, Instagrams, redes sociais, tudo. Portanto, Emblemático Coisa Original e está tudo bem. Obrigado mais uma vez, Nuno. Obrigado. Tamo junto, cara. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Valeu. Obrigado. Até a próxima.